Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, o mercado tá fechando aí praticamente estável, né? Ficou oscilando entre altas e baixas aí ao redor desse finalzinho de tarde, mas de manhã começou bem, né? Chegamos aí muito próximos da máxima do mês, dos 114.375, impulsionado, né, por uma revisão que a gente teve de recomendação para a Ambev, Petrobras subindo também com relação ao petróleo, né? O petróleo ainda segue com seu movimento de alta, né? Ele segue aí subindo, ó, já está acima da faixa de $100 o barril, mas aí veio a tarde e o mercado começou a perder um pouquinho de força. Né? Teve saldo positivo, que eu falei, Ambev, né, Petrobras em especial, os bancos ficaram meio que no 0 a 0, mas o que pesou? Setor de commodities. Ontem foi destaque de alta, hoje foi destaque de queda, né, uma correção natural dos ganhos, né, a gente vem comentando ali da importância daquela região dos 70, 71 para Vale, pelo menos, mas o que pelo menos na minha cabeça, né, o que fez isso, né, trouxe esse movimento de queda, tá? Saiu saiu um relatório do Bradesco revisando as perspectivas para o setor de papel e celulose, tá? E o Bradesco, bom, a gente já conversou várias vezes aquela minha dúvida com relação a papel e celulose, né, ciclo de preço, tudo isso. Eles revisaram todo esse processo. E em um dos termos dessa revisão é o que? Expectativa de uma expectativa maior de queda da atividade econômica da Europa e da China. Europa sem grandes probabilidades de fazer política monetária expansionista, a China vem fazendo, mas também não vai atingir as metas, né? Então, essa preocupação, e muito em parte também dessa questão de uma correção dos ganhos de ontem, pressionaram o setor de commodities em especial, né? Vale caindo aí cerca de 3%, os Minas caindo cerca de 4%, enfim, a gente teve esse movimento. Mas o que mais chamou a atenção hoje foi o comportamento da curva de juros, tá? Em relação ao IPCA 15. Eu até, né, pela manhã postei para vocês aí no Reels um comentário sobre o IPCA 15. E o que é o IPCA 15, né? É a prévia da inflação oficial brasileira, que é o IPCA que vai sair segunda semana de setembro, né? Deve sair por ali. E o que aconteceu? O IPCA 15 de julho para agosto, ele teve uma deflação, né? Uma queda dos preços, né? Na sexta, na medida dos preços, de 0,73. Foi o menor resultado da história. Isso por si só, né, o menor resultado da história, a deflação, querendo ou não, algo que deveria ser comemorado pelo mercado, né, e poderia ter visto até uma queda maior da curva de juros, como aconteceu de manhã. De manhã a curva de juros iniciou assim o mercado, né, o Ibovespa subindo, a curva de juros caindo, o dólar meio estável, só que aí o pessoal começou a olhar um pouco mais a fundo o resultado e existem, assim, duas interpretações importantes com relação ao IPCA 15. Primeiro, né, essa queda aí, essa deflação, ela vem de algo que a gente já vinha falando nesses últimos 2 meses. O governo reduziu o ICMS, cortou o preço da energia, então esses preços administrados, são, em especial energia e combustíveis, que são preços administrados pelo governo, esse foi o destaque negativo, né? Caiu 4%, e por isso que a gente teve essa deflação. Só que o que pegou, né, e justifica a curva de juros subindo, aí o mercado perdendo um pouquinho de força por conta, né, vamos fazer, né, depois eu explico essa ideia, né, por conta da curva de juros. Do lado da inflação de serviços e alimentos, né, isso segue forte, né? O que a gente chama de preços livres, que é a dinâmica da economia, né? Oferta e demanda, todas aquelas coisas, gargalo logístico, tudo aquilo ali, né? Oferta monetária, né? Enfim, esses preços livres que são livres, entre aspas, né? Que é mais pela dinâmica da economia, esses seguem em altos, tá? Tem um negócio que chama índice de difusão, né? O que é o índice de difusão? Ele pega
o percentual de itens com aumentos de preço, tá? Ele pega, e aí você tem índice de difusão do setor de construção, enfim, você tem várias coisas, né? O que ele pega? Ele pega todos os itens de um índice, no caso do IPCA 15 são 368 itens, e vê quais, né, o percentual disso que subiu. Nesse mês de agosto, o percentual foi de 65,12%. Teve uma queda em relação ao mês passado, que foi 67,85, então de 67,85 para 65,12, mas ainda segue alto, né? Limiar aí 60, 50 é o ideal, né, para uma economia, tá? Então, o que isso representa, né? 65,12% dos produtos, desses 368 itens que fazem parte da cesta de IPCA 15, apresentaram alta. Então, é um número expressivo, né? E aí, você tem duas interpretações, né? A mais óbvia, e é o que o mercado colocou aqui na conta, é que, de fato, né, a gente tem ainda, né, uma inflação ainda bem ancorada, bem difundida na economia, e do outro lado, né, mesmo tirando o preço administrado, não há como negar que a gente está no processo de queda desse índice de difusão. Então os preços, né, estão, esse percentual segue caindo, né? E aí o que você tem? Que é o que é a grande dúvida no mercado agora, tá? E é isso que a gente tem que ficar de olho, em especial aqui para a economia brasileira. Para os próximos resultados, né, a gente vai ter o IPCA de agosto, setembro, outubro, novembro, né, essa reta final de ano que vai ser muito importante para a gente entender o seguinte: esse índice de difusão que captura muito melhor, né, essa inflação de alimentação, inflação de serviço, ele vai seguir em queda, né? Ele vai seguir em queda e, somado com os preços administrados, isso vai gerar uma redução de expectativa de inflação para 2023, porque 2023 esses efeitos do administrado serão zerados, né? E aí vai ter, isso aí vai para a economia, vai refletir na economia depois. Então, a gente vai ter que observar isso. Se nos próximos meses essa inflação, né, esse índice de difusão, ele vai seguir caindo. Se ele seguir caindo, vai mostrar o quê? Que os preços, eles tendem a desacelerar. Então, todo aquele efeito do Copom de aumentar juros ao longo do ano passado e rasgar os juros, vai começar a fazer de fato efeito na economia e a gente vai ter uma redução da inflação. Essa é, entre aspas, a aposta do Banco Central, né, em que ele diz que agora é o momento de você parar de cortar juros ou tiver um ajuste, e se tiver algo muito expressivo, um ajuste aí de 0,25, e pelo que a gente vê pelos dados de inflação não será necessário, e a tese que a curva de juros aponta que talvez no segundo semestre do ano que vem a gente pode até ver corte de juros. Tá? Então isso vai ser muito importante a gente acompanhar esse tal desse índice de difusão, que é para entender, né, quantos de porcento dos itens da cesta de inflação, do IPCA, do IPCA 15, esses itens estão subindo, que a gente consegue entender melhor, né, a parte desses, entender melhor o impacto, né, de alimentos, serviços. A gente vai entrar, né, numa época de safra agora, né, de tudo, frutas, diversas coisas que podem, né, a gente vai entrar na nossa primavera aqui, primavera-verão, então isso pode ajudar nesse processo de queda da inflação, tá? Então vamos ver como é que vai ser. Então isso é muito importante entender para esses próximos meses. Não vai ser fácil prever qualquer coisa, mas essa é a principal, é o que a gente tem que ficar de olho nos quesitos de renda fixa e para renda variável. Por quê? Nos níveis atuais de preço, né, o mercado aí nos 113, 114 mil pontos, uma alta
da curva de juros, ela tira bastante upside para o mercado. Né? Quando estava 98, 99, 100 mil pontos, tinha uma gordura para queimar. Agora, não tem tanta gordura para queimar. Ainda tem coisas muito... Tem baratos, né? Tem todas aquelas coisas, mas já subiu bem. E aí, entender essa dinâmica vai ser do índice de difusão vai ser importante para a gente entender a dinâmica da curva de juros, para entender também a dinâmica da bolsa. Né? Porque a gente está nesse momento, a grande pergunta é, ainda há espaço para a curva de juros fechar ou atingimos um nível que seria razoável ou para cima e que isso pode trazer, né, uma correção para o mercado, enfim, precisa entender esse processo e não está muito claro. Não está muito claro não, tá? Difícil de entender mesmo. Mas o que o Banco Central vem colocando na mesa é isso que eu falei. Não vai precisar mais de aumento e quem sabe, né, olhando a inflação, os índices de inflação para 2023 e 2024, o efeito do aumento de juros vai pegar na economia e essa inflação vai cair. Que também é o que o mercado vem apostando para os Estados Unidos, tudo isso. Então, esse é o dilema atual. E vai fazer muita diferença porque realmente o mercado já deu um belo de um rally, né, nesse curtíssimo prazo. Beleza? É complexo, não é, vou ser bem sincero assim, não tá fácil de entender, mas é tudo uma questão de risco-retorno, né? Para mim, nesses níveis, eu não pretendo aumentar coisas na minha carteira, né? Eventualmente até alguma coisa, um swing trade, alguma coisa curta, pode até ser, mas assim, fazer aporte real na carteira, nesse momento, não vejo uma oportunidade tão clara. Beleza? Tranquilo? Bom, desculpa ter falado tanto aí nessa introdução, mas é uma coisa que, pelo menos para mim, é algo bem importante e eu acho que é legal a gente compartilhar, porque é o que vai fazer toda a diferença aí nesse fechamento de ano do mercado. Beleza? Que é se essa curva de juros vai seguir fechando ou não. E vamos aos gráficos. Bom, seguinte, pessoal. Ibovespa, né? Tem aí mais um candle de reversão nessa região de resistência bem importante. Como eu falei, né? Se você não fez parcial, não quer fazer parcial aqui, o último ponto para você fazer uma parcial é perdendo a mínima, né? De segunda-feira, que é o 109,860, tá? Seria perdendo essa mínima, né? Sem perder esse patamar, vai confirmar um pivô de baixa e aí tem o alvo aí os 106, 104 mil pontos. Se conseguir romper esse 114, vamos mais um passo para esse 116, 117, tá? O que a gente tem aqui? Divergência? Por enquanto nenhuma. O ABV apontando para cima, o IFR, ele... não tem uma divergência, porque ele tá sobrecomprado. Não acho que tem uma divergência não. Tem, porque tá maior, né? Topo maior aqui, mesma coisa. Mas tá muito sobrecomprado. Isso aqui, para mim, é meio complicado tentar buscar uma entrada por aqui. Até no se olha o semanal aqui, tá nos níveis de sobrecompra desse ano, né? Então, eu pelo menos não fico tão confortável no risco-retorno oferecido nesse momento para o mercado. Beleza? Bom, dos destaques de hoje, vamos falar direto dos destaques. Ambev, né? Destaque aí, acho que é o JP Morgan, acho que foi o JP Morgan que elevou o papel para compra, enfim. Não sei qual foi o banco. Lá na página inicial do Infomoney tem uma matéria falando justamente das recomendações, alterações de recomendações de hoje. Bem interessante, tá? Inclusive, né, falando dessa questão que eu falei para vocês de Suzano, a gente vai passar por aqui de Suzano também. Aí, Ambev, né, enquanto acima desse 15,30, show de bola. Petrobras, né, respeitando aqui, fez esse pullback, fez essa correção, tá, segue sua tendência de alta principal, né, se você eventualmente está comprado, utilize a média móvel de 21 como uma referência para uma nova parcial, vá levando essa posição, tá?
Aí destaques negativos, Vale, né? Essa região aqui dos 70, 71, por isso que eu falei, pessoal, faça parcial por aqui, é um ponto importante. Se voltar a negociar abaixo desses 67, 66 reais, aí que seria o quê? Anular o candle de ontem, aí eu acredito que a gente pode ver uma correção maior para Vale. Né? Então, vai ser bem importante acompanhar nos próximos dias. Uzi Minas, né? Também teste da média móvel de 72. E Suzano, né? A gente comentou por um bom tempo aí essa dúvida em comprar Suzano por conta do ciclo, né? Do setor da celulose. Porque assim, o que a gente tem? A gente tem o preço da celulose em alta, forte nos picos, e o papel travado abaixo desses 56, né? Eu quando fez esse movimento aqui, eu zerei toda a posição, até falei, tomei uma violinada, só que foi a melhor coisa que fez, né? Foi a melhor coisa que perdeu aqui. Por enquanto, se justificou. E aí veio esse relatório do Bradesco falando justamente que, cara, a probabilidade maior agora é o preço da celulose se reajustar para baixo, vai pressionar os números da empresa e, cara, a empresa não tá tão, seu múltiplo não tá tão atrativo, tem empresas do setor de commodities melhores e que pagam melhores dividendos, por exemplo, o Gerdau tá pagando, projeção de pagar um ótimo dividendo, então é uma questão de mudar de setor, né? Então, era da situação que por conta disso que eu não colocava, eu não aumentei, não voltei a ter Suzano na carteira, e acredito que pode pressionar o papel, né? Pode pressionar esse papel. Se voltar, eu não sei se volta, mas se eventualmente, né, se os resultados seguirem piorando, né, por conta disso, esse papel perder esses R$43 e voltar para 39, 35, aí eu não tenho nem dúvida que eu vou tentar buscar uma compra aqui depois, tá? Então, se você está comprado no ativo, o suporte mais importante, se você vem carregando, né, é o 43,60. Se perder esse 43,60, vai azedar. No curtíssimo prazo, a gente tem justamente esse R$47. Se perder a base desse movimento aqui, aí a gente volta para 43,60. Então, hoje o movimento, né, esse volume acima da média, perdendo a média móvel de 21, não foi bonito, mas graficamente ainda está acima de R$47. Se perder R$47, começa a ficar estranho. Se perder 43,60, de fato, não tem muito o que fazer, é uma queda maior para o ativo, tá? Aí Klabin, eles também rebaixaram, tal, mas como Klabin tem mais exposição ao mercado doméstico, eles ainda estão neutros, né? Ainda esperam deterioração de resultado, tal, mas eles estão neutros com o papel. Suzano, eles estão underperformer, que seria você ter uma exposição menor do que a padrão nesse papel, nesse setor. Beleza? Tranquilo? Então, esses foram os destaques de hoje, né? Quesito de papéis. Deixa eu dar uma olhada aqui nos destaques. Ainda foram destaques negativos, né? IRB, eu não sei, eu estava vendo que está com restrição de vender o papel, enfim. Sei lá o que pode acontecer. Talvez venha a tal da oferta a R$1. Não sei. Graficamente falando, perdeu 1,90, 1,87, papel afunda mais um pouco, tá bom? Nessa questão de aumento da taxa de juros, né? Algumas empresas do setor doméstico acabaram sofrendo, né? Por conta disso. Por exemplo, o que eu falei, né? Os papéis andaram bem, os múltiplos não estão tão atrativos assim, e esse aumento da curva de juros acaba reduzindo o upside, né? O aumento da curva de juros com, por exemplo, Raia, né, que hoje aqui caiu, um aumento da curva, Raia R$19, beleza, agora Raia quase 20, né, a R$22, realmente reduz o potencial de valorização
e não justifica, talvez, ter tanto papel em carteira, né? Não digo que, nossa, vou vender tudo, mas reduzir a posição, porque o upside fica limitado, né? Essa é a relação da curva de juros com relação em razão, né, do upside dos papéis, tá? Destaques positivos de hoje. CVC, caramba, que porrada, né? Faz tempo que eu não acompanho nada do setor, mas não vi mais porrada. Surpreendente, né? Surpreendente mesmo. Magazine, né? Magalu conseguiu como eu posso falar assim, se consolidar acima das médias, acima desses 3,50, segue esse movimento de recuperação no curtíssimo prazo, esse gap de fuga aqui, né? Foi um gap bem importante do resultado, né? Então, quem fez esse trade, né, em vista da melhora da queima de caixa, né? Então, talvez aqui você tinha um risco-retorno interessante, porque você teve uma notícia muito boa e o papel tá tudo cagado. Então, o risco-retorno estava interessante. Quem fez, parabéns, cara. Parabéns mesmo por esse trade aqui. Não é fácil fazer. Eu, de verdade, eu pensei nisso, olhei, fiz a tela, o raio-x de resultados, mas não tive culhão. A realidade é essa, não tive culhão. Falei, não vou fazer, já tenho exposição no papel, em outros setores, não vou fazer. Quem fez, parabéns, parabéns mesmo, tá? O que mais foi destaque positivo hoje? Direcional é uma das empresas que apresentaram um dos melhores resultados do setor de construção. Então, esse aqui seria um swing trade, né? O papel caiu junto com o mercado, deixou um candle de reversão, né? Um risco-retorno interessante. Aqui seria um belo swing trade, né? Aqui eu bobeei. Aqui eu bobeei. Mas enfim, também não dá para acertar tudo. Não dá para fazer tudo. Não dá para acertar tudo. Mas aqui deu um belíssimo swing trade no papel, numa empresa que teve um resultado muito bom, né? E é um setor que é favorecido justamente, né, por conta dessa reversão da curva de juros. Beleza? Bom, doletinha, dólar, né? Hoje o dólar... Peraí, depois eu pego. Hoje o dólar foi um negócio... Foi assim, foi doido, né? Pelo menos pra mim foi um negócio louco. Por quê? Aqui, né? O dólar, aqui. O dólar, ele abriu, aqui o grande abriu, e aí o mini foi indo para abrir no 22. Pô, abriu bem longe. E aí eu falei, bom, vou fazer o seguinte, abriu aqui no 21, 22, se ficar acima dele, vou comprar. Ele foi, cara, e já estopou justamente no ajuste, deixou stop no ajuste. Pegou, estopou no ajuste, falei, beleza, deixa. E aí devolveu, falei, deixa quieto. Não vou comprar, né, vou esperar, vamos ver como é que vai ser, quem sabe vender. E aí, quando ele bateu aqui, nesse 10 aqui, ó, deu essa pancada e o MACD estava comprado, ainda estava comprado, estava bem comprado. Como entrou lote, não foi 1K, né, mas entrou uns 500, 600 lotes aqui. Falei, bom, o setup está comprado, está num suporte importante aí do diário. Eu vou fazer. Eu estou protegido aqui no 0201, né? Quando eu der essa pancada aqui, 0201, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou estar protegido, vou mandar bala. Aí, quando voltou 0201, aí comprou, stop abaixo do 10, aí foi. Aí deu para levar 10 pontinhos, beleza, deu para zerar a perda aqui do primeiro stop, vamos começar o dia de novo, né? E pelo setup estava comprado. Então o que eu ia fazer? Eu ia fazer a mesma coisa aqui, esperar um pullback. Aí, fez dito e feito. Ele veio, testou o ajuste, né? Testou o ajuste e foi. Beleza. Aí pegou a parcial, ficou no 0 a 0, aí ficou brigando bem nesse 10 e 12. Aqui que deu para fazer bem. Aí ele ficou aqui brigando antes da abertura e eu tava, né, o setup comprado, fui comprando, fase parcial, vai, volta, aumenta um pouquinho, e aí deu para levar. Aí fez pullback na abertura, aí deu para fazer o movimento do dia.
Não foi fácil, não foi fácil, foi longe disso, não foi fácil, foi muito difícil mesmo. Mas o setup estava comprado. O setup estava muito comprado. E tinha os lotes protegendo, né? Os pontos aqui no 10, aqui nesse 10 e 12, tinha esse lote aqui no 11 e no 10. Então, foi trabalhando isso, né? Mas sempre com o Wi-Fi ligado. E com lote reduzido, tá? Com lote reduzido, porque querendo ou não, né, tava abaixo. Aí quando eu ficava acima do ajuste, batia aqui, né, acima da abertura, aí aumentava um pouquinho o lote. Só aqui que eu aumentei um pouco o lote, só aqui. Né? E aí beleza, show. Deu para trabalhar, beleza, ok. Como é que fechou o dia? Vamos lá. Ajuste. 126, 12650 provavelmente, 126, vai fechar por aí, no 126, tá? Vamos lá. 126. Então nós estamos fechando abaixo do ajuste, né? Muito próximo do ajuste anterior, né? Esse 18 aqui, né? Muito próximo desse ajuste. E muito próximo da nossa querida da abertura. Nossa abertura tá certa? Tá, né? Tá certo. Ué. Ô cacete. Pô. Tomei esse stop aqui? Então aqui. Ah, tava errado aqui. Pô, tomei o stop na abertura. Né? Então beleza, aqui. Beleza. O que a gente tem aqui? A gente está fechando abaixo da abertura anterior, abaixo do ajuste e muito próximo de perder o value up. Então, amanhã tem tudo para ser uma venda abaixo desse 15,14. Porque o setup está virando vendido, né? Então, essa é a ideia. Ficar vendido abaixo desse 16,14, beleza. Se acontecer a mesma coisa que hoje, ele abrir, ficar acima da abertura e superar o ajuste, eu vou fazer a mesma coisa. Vou comprar esse rompimento de ajuste, e tentar levar. É isso que eu vou fazer. Mas a ideia aqui seria venda, né? Enquanto abaixo desse 21, 26, ainda é venda. Então, abriu 23, 24, 25, aqui, abriu perto do ajuste, ficou abaixo do ajuste, abaixo da abertura, é venda, não tem o que fazer, é venda. Ficou abaixo desse, abriu abaixo do, bateu 21, 20, ficou abaixo da abertura, é venda, porque você está vendido. Agora, se abrir acima, abriu aqui no 24, 25, abriu 24, 25, superou o ajuste, aí eu vou comprar, tá? Então, se abrir e ficar acima da abertura, eu vou tentar uma compra, né, em vista do que a gente falando do diário, tudo isso. Mas se abrir e ficar abaixo, abrir aqui nesse 20 aqui, ou enfim, ou abrir perdendo esse 16, 15, não tem o que fazer, é venda. Beleza? Tranquilo? Bom, então é isso, tá? Desculpa ter ficado bem extenso aí a parte da explicação inicial, mas é bem importante a gente entender esse rumo da inflação, porque vai ser primordial para a curva de juros, né? E o mercado está muito otimista, né? A curva de juros está bem otimista com relação a essa inflação, apostando junto com o Banco Central. Então, o que eu penso assim, né? Onde tem assimetria, né? Onde tem uma assimetria forte, tem mais chance de cair a curva de juros porque a inflação vai desacelerar muito forte? Eu acredito que não. Então, por isso que eu estou um pouco engessado na cabeça de aumentar grande parte das posições na minha carteira. Segue fazendo, ainda sigo, se for fazer qualquer coisa, algo para parcial ou proteção da carteira, alguma coisa nesse sentido. Então é isso que eu estou pensando, assim, eu não vejo um upside gigantesco que seria a inflação desacelerar ainda mais e isso vai reduzir forte a expectativa de inflação para 2023, 2024
não, não vejo esse cenário. E talvez a curva está muito otimista, né? Então, eu particularmente, quando deu aquele... eu particularmente ainda sigo na pós, né? Pós fixado, e nesses níveis eu não procuro pré. Nesses níveis eu não procuro pré, tá? Então, é um momento, assim, de ficar pós. Se for fazer qualquer coisa de renda fixa, ficaria pós. Nesses níveis não pegaria pré. Só quando criar uma simetria gigantesca, como criou lá, quando deu taxas de 15%, né, em títulos bons, né, não os títulos menos com rate menor. Então, um momento difícil, cara. Não tem uma simetria clara para o mercado e o risco-retorno não está tão atrativo. Enfim, é o momento de a gente, às vezes, colocar a mão embaixo da perna e esperar um risco-retorno mais interessante, né? E protegendo o seu patrimônio, né? Fazendo as parciais, tudo, para quando aparecer boas oportunidades, ter caixa. Afinal de contas, o dinheiro não é infinito. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.